Deus seja louvado. A paz de Deus, querida Irmandade, louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a irmã Tânia, sim, da plataforma do canal do YouTube. Portanto, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações. E compartilhe esse culto aberto em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, querido ouvinte, como é difícil estar deste lado. Se o Senhor nos der graça, se o Senhor nos fortalecer, nos renovar, nós não conseguimos entrar aqui. Louvado seja Deus. Eu sempre soube que servir a Deus era difícil. Shuriam de Haas, de Klas de Show de Haas. O Senhor nunca me disse que seria fácil. Nunca, nunca. Mas o Senhor também me disse algo hoje. Shuriam de Haas, de Klas de Show de Haas. Filha, quanto mais lhe for dado, muito mais lhe será cobrado. Eu creio que o Senhor tem me dado muitas coisas. E tem hora que eu me perco um pouco. Mas louvado seja Deus que o Senhor até aqui nos ajudou. Louvado seja Deus. Irmãos, eu entro aqui hoje no dia... Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Eu vou falar aqui o hino que está de fundo. Louvado seja Deus. É o hino 449, que tem, irmãos, de título assim, ó. O meu nome no céu escreveste, Senhor. O teu nome está escrito no livro da vida? No livro dos céus? Oxalá que sim, porque senão a nossa vida não faz sentido. Podemos ter tudo ou podemos não ter nada. Se temos tudo, sem Deus não temos nada. Se não temos nada, com Deus temos tudo. Isso não é só um ditado popular. É realmente uma palavra viva, uma palavra que é verídica. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Porque tudo, irmãos, tudo, querido ouvinte, que está escrito nas Escrituras Sagradas é verídico. Porque o Rei é verdadeiro e nele não há mentira, não há engano. Louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos, vou aqui dar um pause. Para dar vida. Com grande amor, Deus escreveu o nosso nome, creio que o seu também, no livro da vida. Foi tudo por amor, querido ouvinte, meu irmão em Cristo, querida Irmandade. Tudo por amor. Jesus veio nessa terra, saiu da sua glória para vir nessa terra, para morrer por nós, por os nossos pecados, padecer, morte de cruz. Foi tudo por amor. Por isso que tem um versículo que fala, glória a Deus, aleluias. Nós podemos ter todos os dons. O dom de profecia, este canal é um canal de profecia. Podemos ter o dom da revelação, este canal é um canal de revelação. Podemos ter o dom da palavra, esse canal tem o dom da palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas se não tivermos o amor e a caridade, nada adianta. Então que Deus venha crescer em nossas vidas e nós diminuirmos. Porque quando nós temos o amor de Cristo, sim, aí nós estamos fazendo o verdadeiro dom, a verdadeira função que estamos aqui na terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo? Irmandade querida, vamos colocar o véu. A irmã Tânia vai colocar o véu. Daqui a pouco tem cultinho no Valparaíso, sim. A irmã Tânia vai terminar o culto. Tem bastante coisa que o Senhor pede para mim falar. Não é de hoje. Louvado seja Deus. Shuriam de Haas. Como eu disse para os irmãos, para o querido ouvinte que já está aprendendo, né? Não é fácil, irmãos, estar do lado de cá. O adversário, ele luta com as nossas almas
para nós não abrirmos a câmera, porque a partir do momento que nós abrimos a câmera e o Espírito Santo de Deus começa a falar, a verdade ela começa a aparecer e as coisas começam a se esclarecer, as cadeias elas começam a se quebrar, os cadeados enferrujados, a chave certa entra e começa a tudo se encaixar. E não é isso que o adversário quer. O adversário quer ver tudo no escuro, tudo obscuro, tudo trancado. Que os cadeados, né, que significam a nossa vida, as coisas se movimentarem em nossas vidas, fiquem tudo enferrujado. Que tudo, sabe? Não, não. Mas o Senhor dos Exércitos se levanta hoje ao meu e ao seu favor, em nome de Jesus, para nos dar a liberdade de servi-lo, a liberdade de andar nesta terra com liberdade, felicidade. Felicidade no Espírito e felicidade nessa terra. Tudo que o Senhor nos dá, irmãos, nunca se esqueça. Sobre todas as coisas, amar o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, querida irmandade. Sim, meu irmão em Cristo, meu querido ouvinte. Tudo se estabelece nessa terra, mas acima de todas as coisas devemos amar o nosso Deus, o nosso Criador sobre todas as coisas. Amém, querido ouvinte? Amém, irmandade querida? Então o hino diz assim, ó, 449, com o título, né, como eu já disse aqui, irmãos, glória a Deus, o meu nome no céu escreveste o Senhor. As riquezas celestes eu almejo o Senhor. Os tesouros da terra têm pequeno valor. Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu, que conserves escrito o meu nome no céu. O meu nome no céu escreveste, Senhor, no teu livro da vida, por teu grande amor. Que ventura sublime, que tesouro sem par. Pois verei teu semblante, ouvirei teu falar. O meu nome não risques, eu imploro, Senhor. Entre os teus escolhidos quero estar, Criador. Tu me predestinaste para ser filho teu, para ser teu herdeiro com os santos no céu. Como posso pagar-te essa grande mercê? Pois em mim colocastes a esperança e a fé. Glória a Jesus. Eu acho que o Senhor, esses dias atrás, pediu para mim falar a respeito deste hino, né? Então o Senhor pede novamente para mim falar. Se o seu nome está escrito no livro da vida, faça de tudo para que ele não saia. E se não está, caminhe para que o Senhor coloque o seu nome escrito no livro da vida, que é o que é mais importante nessa terra. É o nosso nome está escrito no livro da vida em primeiro lugar. Nosso nome pode estar escrito em vários lugares. Pode estar até em lugares que você nem gostaria que estivesse. E tem pessoas que colocam o seu nome lá. Mas não tem problema não. O importante, em primeiro lugar, é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Porque se lá ele estiver, tudo aqui nessa terra será encaminhado. Tudo aqui nessa terra será cuidado. Cuidado com você e comigo. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Então vamos para a oração, irmãos. Louvado seja Deus. E assim nós já começamos a palavra. Amém? Eu tenho que fazer um culto bem rapidinho, porque daqui a pouco tem culto na casa de oração do Valparaíso. Então vamos rapidinho, irmãos, fazer uma pequena oração. Uma oração bem rapidinha. Amém? Glórias a Deus. Levamos os nossos pensamentos em comunhão com o nosso coração contrito, humilhado diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fechemos os nossos olhos e levemos os nossos pensamentos a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, entramos na sua santa e bendita presença, Senhor, para te agradecer, Pai, em ato, Senhor, de agradecimento total. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos atos, pelas nossas falhas, sim, Pai.
Agradecemos, Senhor, por perdoar os nossos pecados cometidos na sua presença. A multidão de pecados, Senhor, cometidos na sua presença. Agradeço, Senhor, pela força, pela graça, pela sua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Louvado seja Deus. Agradeço pelo pouco, pelo muito, Senhor, por todas as coisas. E também, Senhor, te agradeço por ter escrito o meu nome no livro da vida. Se assim, Senhor, eu permanecer firme, forte e fiel aos teus pés, Senhor, aos pés da cruz, guardando, meditando e também, Senhor, ensinando a sua bendita e santa palavra. E assim herderei a coroa da vida eterna. Pai, diante de todos, Senhor, que o Senhor venha crescer, Pai, eu venha diminuir. Que o Senhor, Pai, venha fazer, Pai, a sua vontade aqui, Senhor, no meio deste culto aberto em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Esteja, Senhor, falando aos nossos corações, nos direcionando, Senhor, nos abençoando, nos ensinando, Senhor, a cada um. E que todo o poder das trevas, Senhor, todo o arco do adversário, o arco do forte, eu derrubo agora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Que ele fique cativo, Pai. E que aqui, Senhor, neste culto aberto em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, só venha, Senhor, reinar o Espírito Santo do Deus vivo. Assim, Senhor, eu declaro, afirmo e profetizo, Senhor, a vitória na autoridade do nome de Jesus. E todo aquele que bate na sua porta, Pai, na porta da misericórdia, a porta se abre. Todo aquele que pede em ti, recebe. Todo aquele que busca de ti, encontra. Não porque venhamos a merecer, Pai, não. Somos pequenos, tu és grande. Mas pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor, pela sua grande caridade, Pai. Te pedimos, porque tu és o braço forte, o braço estendido. Homens, Senhor, mulheres na vida circular, fazam, Senhor, mercê a respeito, Senhor, do braço da carne. Mas nós, Senhor, fazemos menção, Pai, do braço forte, do braço estendido. Louvado seja Deus. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu. Tudo para a honra e glória do seu nome, Senhor. E que seja feita a sua vontade mediante a sua palavra em nome de Jesus, seu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, querido ouvinte? Amém, meu irmão em Cristo? Vamos ler bem rapidinho a palavra, irmãos? Louvado seja Deus. Depois, irmãos, ainda hoje, eu fiz um shorts hoje, né? Eu tenho feito shorts porque o Senhor tem me direcionado, tal, porque tem algumas coisas assim do YouTube, né? Que eu não me ligo muito nisso, entendeu? Eu me importo em trazer aquilo que o Senhor manda. Só que tem umas coisas, né, que a gente tem que, né? Eu sou uma serva de Deus, mas tem algumas normas, né, o YouTube. E o Senhor tem me levado a entender, a enxergar algumas coisas, porque eu só venho aqui e entrego a palavra, irmãos, e como eu sempre faço. Mas tem algumas coisas que o Senhor tem mostrado para mim que é necessário, né, tem feito eu me enxergar. Então, por conta disso, às vezes eu não faço um culto. Eu vou tentar fazer shorts, né, vídeos cultos, pequenininhos, que o Senhor me entregar, como o primeiro que eu fiz foi de 2 minutos. O Senhor falou assim pra mim, 2 minutinhos. E eu não queria fazer aquilo, não queria. Eu falei, pai, isso aqui... E o Senhor falou pra mim, é pra você fazer. É pra você fazer. Porque é assim que eu quero. E assim, quando eu fiz, irmãos, louvado seja Deus, deu muito certo. Então, eu vou tentar fazer, irmãos, shorts e o vídeo, o culto, né, que é o oficial. E agora eu vou conseguir fazer ao vivo. Eu tô me preparando para isso. Eu queria tanto fazer um culto ao vivo, queria tanto. Agora que eu consegui, o Senhor vai me preparar para isso, para este momento. Eu tô orando, eu tô pedindo para Deus me dar graça, né? Porque vai ser tudo na hora. Quando é culto, assim, gravado, né? Eu me preparo, entendeu? Eu leio a palavra, eu já meio que eu entro aqui já sabendo o que eu vou fazer. Mas quando é ao vivo, eu não sei se o Senhor vai querer que eu entre ao vivo já preparada ou ele vai querer trazer tudo na hora ali, sabe? Aí o coração vai bater forte, né? Mas louvado seja Deus, que o Senhor, ele vai nos direcionando. O Senhor falou assim, filha, fique em paz. Vamos ficar em paz? Louvado seja Deus, porque ele é o príncipe da paz. Deus, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz e ele é pai da eternidade.
Para onde iremos? Perguntou Pedro. Sempre Pedro. Pedro falava muito. Ele era muito, né? Mas churian de raça, de casa, deixou de raça. Ele teve coragem de perguntar para o mestre, para o Senhor Jesus: Senhor, para onde iremos? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro se preocupou. Se eu sair da tua presença, se eu deixar de te seguir, o que eu vou fazer? Para onde iremos? Que só o Senhor Jesus tem caminho de vida eterna. Eu não consigo encontrar a minha vida eterna em outro lugar, com outras pessoas, em outros... Não. É só com o Senhor. Pedro se preocupou. Se preocupe. Para onde você vai? Que só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Amém? Então vamos lá, irmãos. Ó, aqui para 1 Reis, não, segundo livro de Reis, 7 e 8, tá bom? Mas eu vou ler só uns versos que o Senhor pediu para mim ler. Então vamos primeiro para 2 Reis 7. Então disse Eliseu: ouvi, pode acompanhar, tá, irmãos? Ih, irmãos, vai cair. Vamos tentar fazer bem rapidinho, eu sempre esqueço dessa parte. Vamos lá, ó. Acompanhe, tá bom? Em nome de Jesus, se puderem. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua Escritura Sagrada e acompanhe com a irmã Tânia, tá? 2 Reis, Antigo Testamento, comecinho da Bíblia, né? Comecinho da Bíblia ainda. 2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a ponta de Samaria. Porém, o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. É até aqui, irmãos. Sim, até aqui, tá bom? Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até esse momento? Para morrermos? E dissemos: entramos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí, e se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios, e se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. Até aqui, irmãos. Agora vamos para capítulo 8 de 2 Reis. O mesmo livro, no próximo capítulo. Alguns versículos também, ó. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho tinha vivificado, dizendo: levanta-te, vai-te, tu e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a chamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificava a um morto, né? Eis que a mulher cujo filho vivificou clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher que este seu filho a quem Eliseu vivificou. Quem lembra de Eliseu? Profeta com unção dobrada de Elias. Lembra? E o rei perguntou à mulher, e ela contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe resistir tudo quanto era seu.
faze-lhe restituir tudo o que era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Louvado e agradecido é o teu nome. Então aqui, irmãos, nós temos duas situações. Louvado seja Deus. Eu vou ter que ligar de novo. Aqui primeiro o Senhor fala, né? Eliseu diz ao que o Senhor diz, né? Assim diz o Senhor, amanhã quase este tempo, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada, né? Tá falando aqui de prosperidade, de provisão, de providência. Louvado seja Deus. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que pode-se fazer isso, né? O rei perguntou e Eliseu, como homem de Deus, falou assim: amanhã tu verás, né? Então o Senhor fala por essa palavra através de providências, provisão, tudo que foi importante para minha e para a tua vida, o Senhor providenciará. Não deixará o seu servo, a sua serva, o querido ouvinte, que busca a Deus, se arrepende dos seus pecados, começa a buscar a face do Senhor, tudo o que nós precisarmos, nós teremos. Amém? Assim diz o Senhor. E aqui, já na outra situação, em 8 de 2 Reis, também Eliseu, um profeta, unção dobrada, né? Top 2 vezes, ele anuncia a uma mulher que ele mesmo ajudou, né? A filha dele e tal, diz aqui a passagem, né? E ela ficou conhecida por causa disso, né? Que Eliseu ajudou a ajudar a filha dela. Só que por conta disso, né? Muitos acontecimentos na vida dela, ela perdeu muitas coisas. E Eliseu comenta, fala para ela que ia acontecer algumas coisas, mas depois as coisas melhorariam. E ela fez exatamente como aquele homem de Deus pediu, né? Direcionasse ela a fazer. E quando ela voltou, o rei, Eliseu falou pro rei: ó, essa é aquela mulher que eu ajudei com a filha dela. Aí o rei falou assim: conta pra mim. A Sunamita contou tudo. E o que aquele rei disse? Falou assim: agora, então te restituo 2 vezes mais. Tudo que você perdeu, tudo que aconteceu, te restitui 2 vezes mais. Então o Senhor fala aqui de restituição. Não precisa ser exatamente, irmãos, querido ouvinte, essa situação, seja qual for. Então o Senhor fala de providência e de restituição. 2 situações. Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuando, irmãos, porque tem bastante coisa. Tem bastante coisa, hein, Jesus? Vamos ali para Neemias 6. Às vezes eu marcar a página, né? Neemias 6, pai. Porque faz tempo que eu não... Assim, com bastante... Ai, Neemias, ó. Neemias 6, que fala... Gabriela, tá tudo bem? Tô no vídeo, tá? Tô fazendo culto. Ó, 6. Os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. O Senhor está falando aqui de intimidação. Não se sinta intimidado por nada. Nada. Sabe o que é nada? Ai, Mantânia, você não sabe o que está acontecendo comigo. Não tem problema. Tu põe na mão de Deus, faz a tua parte, sempre. E hoje eu postei um post, né? De manhãzinha. Que é Lucas 1:37. Faz a sua parte. O impossível é papel de Deus. Então, hoje eu falo por essa palavra. Estão te intimidando, o Senhor fala de emboscada, né? Intimidação, conspiração, não tem problema, seja o que for. Deus na frente e você caminhando. Amém? Assim diz o Senhor para ti. Então, em Neemias 6, se você ler, vai falar sobre isso. Sobre inimizade, inimigos, adversário, o próprio adversário, irmãos, nas nossas almas. Ele tenta nos confundir, tenta nos desanimar, tenta nos fazer, de vez a gente ir para cá, a gente ir para lá. Peça confirmação a Deus, sempre, irmãos, sempre. O Senhor, Ele nos dará direção, amém? Vamos continuar aqui então, irmãos, ó. Jó, livro de Jó, irmãos. Livro de Jó.
Vamos para o livro de Jó, louvado seja Deus. Jó é antes de Salmos, né? Glória a Deus, ó. Jó 8. Isso, pai? Jó 8. Vamos tentar fazer uma palavra assim bem direcionadinha, né? Porque tá acabando a bateria do meu celular. Jó 8? 8, 7, ó. Jó 8, 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Ai, eu amo esse versículo, irmãos. Louvado seja Deus. O Senhor está dizendo aqui, nós podemos começar pequenininhos. Não tem problema. Tem que começar de baixo mesmo. Servo de Deus tem que começar de baixo. Para entender a obra, para aprender. Tem hora que dói. Tem hora que dá vontade de... Mas depois eu falo assim, não, meu Deus, ainda bem que o Senhor deixou eu passar por isso. Porque aí, quando eu não estiver mais na situação que o Senhor me permitiu que eu passasse, é uma coisa da irmã Tânia, tá? Não quer dizer que o meu irmão Cristo, o meu querido ouvinte, vai passar. Não. Eu tô dizendo aqui no perfil da irmã Tânia. Às vezes eu passo algo que dói, irmãos. Dói. E olha que pra mim falar para que dói é porque doeu mesmo. Porque eu sou minha casca dura. Ao mesmo tempo que eu sou muito sensível, eu sou muito resistente. E o Senhor tem usado os dois lados. Sabe? Ele tem me aperfeiçoado tanto na sensibilidade, na sensibilidade, né? Com as pessoas, com amor às pessoas, louvado seja Deus. E o meu lado forte, o Senhor ele tem aperfeiçoado. Então eu preciso passar por situações para fortalecer. E para mim entender que quando eu sair quando ele me tirar dessa situação, outras pessoas terão nessa situação e eu não vou esquecer. Quando eu for ajudar uma pessoa, eu não vou ajudar uma pessoa só pelo que ela está passando. Não. Eu passei por aquilo. Então eu sei o que aquela pessoa está sentindo. Por isso que servo de Deus, não todos, irmãos, querido ouvinte, passam por situações que é para quando nós tivermos porque o que é o servo de Deus? O servo de Deus ajuda pessoas, ajuda almas, ir para o céu e na terra também. Então, o que acontece? Se você vai ajudar uma pessoa que você nunca passou pelaquela situação, você não vai saber ajudar direito. Ou senão você vai ajudar assim, sabe? Na carne. Não, o Senhor ele quer que a gente ajude no coração, com alma. Então, o Senhor está me deixando passar por algumas coisas. O Senhor fala assim, Tânia, você vai entender lá na frente. Um pouquinho mais pra frente, você vai entender porque você passa por essas coisas. É tudo ensinamento, irmãos. Querido ouvinte, é tudo propósito. Nada na vida do servo de Deus vem por acaso, assim, lógico, né? Se você não vigiar, você vai trazer luta pra tua vida que Deus não queria trazer aquilo pra você. Mas, se você tá no centro da vontade de Deus e vem algumas situações, o Senhor tá te ensinando algo e o Senhor tá te mostrando sensações, né? E Jesus Cristo passou por muitas aflições. Por que o servo dele não vai passar? O Senhor já me disse isso várias vezes. Filha, eu passei muita aflição por ti, lá na cruz. O servo de Deus, às vezes, passa aflições, irmãos. Bom, então o Senhor fala aqui por essa palavra que eu falei? O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Amém? Que mais, Jesus? Louvado seja Deus. Vamos ali, irmãos, ó. Para Daniel, pai? Não. Antes, vamos para Juízes, bem rapidinho. Depois a gente já vai para Daniel, tá? Já estamos terminando, tá bom, irmão? Tá bom, querido? Ó, Juízes 13. Pode acompanhar, viu, irmãos? Anota, depois você lê o capítulo inteiro. Juízes 13. Shurian de Haas, de Classe, de Show de Haas. Glória a Jesus. Ó, Juízes 13, 3. Diz assim, ó. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca teve concedido um filho, porém conceberás e terás um filho. Irmãos, aqui vale a muitas situações. Sim, o Senhor ele me fez eu fazer um shorts ontem à noite falando muito sobre isso, irmãos. Tem mulheres que não tiveram filhos e vão ter, que querem ter filhos e vão ter.
mulheres que eram estéreis, literalmente, e vão ser mães. Por quê? Porque o poder de Deus vai se manifestar na sua fraqueza, né? Na sua dificuldade, na sua esterilidade. Por isso que existe o poder de Deus. Louvado seja Deus. Busquemos o poder de Deus. O servo de Deus tem que buscar o poder de Deus. Receba da parte de Deus, em nome de Jesus, a fertilidade para ser fértil no seu útero e em todas as coisas, em todas as áreas da sua vida. Então o Senhor fala aqui para mim, falar de mulheres que realmente vão ser mães e que não podem, vão ser mães. E fertilidade, né? Dar à luz a projetos, a sonhos, a realizações. Amém? Assim te diz o Senhor. Louvado seja Deus. Os irmãos sabem que eu vim de ontem de consagração, né? De jejum. Então o Senhor, Ele fala mesmo. Amém? Agora vamos ali, irmãos, para Daniel, que aí a gente já termina, tá bom? Bem rapidinho, Daniel, depois de Ezequiel. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Daniel o quê, pai? 3. Primeiro Daniel 3, ó. Daniel 3. É porque na outra Bíblia, aqui ó, vamos ver aqui ó. Vamos ler aqui o versículo 23 de Daniel 3, ó. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Até aqui, irmãos. Mesaque, eu nunca lembro esses nomes, não adianta. Cadê, pai? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Daniel foi jogado na cova dos leões. Esses 3 estavam com Daniel, eles foram deportados, né, de Jerusalém para a Babilônia, né? No meio de os 4 eram servos de Deus, né? Diz as Sagradas Escrituras. E eles foram transportados do meio do povo de Deus pro meio do fogo mesmo. Pro meio do povo, pro meio de uma sociedade corrupta, totalmente informal, totalmente... Como é que se fala a palavra certa, meu Deus? Totalmente deformada, entendeu? Assim, sem escrúpulos mesmo. E eles 4 foram deportados ali e eles não negaram o Senhor Jesus, os mandamentos, né? Em momento nenhum saíram da presença de Deus, em nenhum momento eles pecaram contra os mandamentos do seu Senhor, né? E por isso, esses 3 foram jogados numa fornalha mesmo, fornalha ardente. E ainda o rei falou para aumentar mais. A fornalha tinha um foguinho lá. Aí falou assim, não, aumenta 2 vezes, pra ficar bem fogo mesmo, pra acabar com eles mesmo, né? O rei era bonzinho, hein? Louvado seja Deus. Só que aconteceu, quando o rei foi olhar lá na fornalha, não tava só os 3, não tinha, aí ele perguntou pros soldados, mas não tinha 3 homens? A gente jogou 3 homens no forno? Sim, pai. Sim, rei. Mas não, tem 4 lá. 4 estão andando normalmente ali dentro do fogo. Não tem um machucadinho, não tem um queimadinho, tem uma queimadurinha. E ainda o quarto homem que tá lá parece o filho dos deuses. Era Jesus que estava ali com eles. Por quê? Porque nós entramos dentro da fornalha. Mas nós não somos queimados. Jesus não deixa. Ele vem estar junto com a gente e deixa todo mundo ver o que está acontecendo, o que está pegando, sabe? Pode estar pegando o negócio, pode estar lascado mesmo, mas Jesus está com a gente do lado e deu vitória. Aí o que aconteceu? Eles mandaram abrir, saíram os 4 e ainda o rei ficou admirado que eles não foram queimados e ainda honrou os 3 e ainda o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Louvado seja Deus. Então a fornalha não para ninguém. O povo de Deus não. Não para eu também não, irmã Tânia. Eu não sirvo a Deus. Eu também tenho problemas e eu vou em frente, tá? Mas você vai na sua força.
Na sua força não vai te levar a nada. Nada, nada. Você vai caminhar, pode até ter vitórias e tal, mas e daí? Teu nome está escrito no livro da vida? Não adianta nada você ter vitórias na terra e você não se preparar para o que é futuro. Porque é o futuro que vai ser eterno, não é aqui. Então as vitórias que você tem aqui, louvável, louvado seja Deus. Mas se você não tiver alicerçado na rocha, na pedra de esquina, não adianta nada você ter vitórias aqui. Não adianta. A vitória, ela tem que ser aqui, mas alicerçada em Cristo Jesus. Mas, irmã Tânia, e quem não tem vitória? Continua alicerçado em Cristo Jesus. Independente da vitória. Alicerçado na rocha. Amém? E esses homens, eles não negaram o nome do Senhor Jesus. E eles tiveram vitória. Foi reconhecido pelo céu. O céu parou para olhar os três. Olha lá. Vou descer. Desceu Jesus, ficou 4. Todo mundo lá achando que ia acabar com os 3. Os invejosos, né? Porque os invejosos, eles se incomodam quando as pessoas querem fazer as coisas certas, corretas. Se incomodam. Peraí. Tô incomodado com essa pessoa aqui, que ela não sai da linha. Lasco com ela, faço isso assim. Ela continua na linha, isso não tá certo. Vou meter ela no... Vou fazer um bem bolado aqui, que nem ali, né? Se você ler Neemias 6, era Sanbalat e Tobias. Era a mesma coisa. Neemias queria reconstituir as paredes de Jerusalém, né? Levantar as paredes, que Jerusalém estava detonada. E Neemias estava triste por causa disso. E o rei que gostava de Neemias falou assim, por que você está triste? Porque eu queria reconstituir Jerusalém e não estou conseguindo. Não tem como eu ir para lá. Aí eu preciso de cartas e tal. Aí o rei fez tudo para ele. Só que Sanbalat e Tobias também trabalhava do lado do rei. Só de olho que o rei gostava de Neemias. Então o que aconteceu? Sanbalat e Tobias já inventou alguma coisa ali para Neemias se lascar. Só que não adiantou nada. Porque o rei gostava de Neemias. Entendeu? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, resumindo. Servo de Deus que está na presença de Deus de coração puro, o Senhor ele não vê culpado por inocente, inocente por culpado. Pode estar de saia no pé, pode estar de terno e gravata, não adianta. É o coração que o Senhor vê, a intenção. Então, quando nós estamos na verdade, porque Ele é o verdadeiro, o Senhor ele nos livra. Assim diz o Senhor. Agora vamos lá, irmãos, para Daniel 8, né? Tô terminando, Jesus? Estou. Qual o versículo, pai? Eu acho, irmãos, que eu vou ter que pegar outra Bíblia. Porque a outra Bíblia... Vamos lá. Neemias 8, ó. Daniel 8. Louvado seja Deus. Daniel. Jeremias. Daniel 8. Porque aqui, ó, eu vou conseguir... Porque a outra Bíblia já tá... como é que se fala? Ezequiel, Daniel. Já tá resumidinho, entendeu? O que for pra ter que falar. A visão de um carneiro e de um bode. É pra ler tudo, pai? É pra ler tudo, irmãos. Então vamos ler tudo, tá? O Senhor mandou eu ler tudo. Ler tudo, ó. Rapidinho, tá bom? Vamos lá, irmãos, ó. Acompanhe. Daniel... Antigo Testamento, capítulo 8. A visão de um carneiro e de um bode. Ó. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, louvado seja Deus. Desculpa, Jesus, o Senhor manda eu ler tudo e eu queria ler só um pedacinho, só o resumo. Desculpa, pai. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio, né? Então Daniel já tinha tido uma visão e teve outra. E vi na visão, acontecendo quando vi, que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elaô. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Uai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subia por último. E viu que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio, e nenhum animal podia estar diante dele.
lhe havia que pudesse livrar-se à sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra. Nossa, depois do carneiro horroroso veio um bode. Cadê o bode? Meu Deus do céu, onde eu parei? E viu um bode, vinha do ocidente, sobre toda a terra. Mas, sem tocar no chão, aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. E dirigiu-se o carneiro, que tinha 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E eu vi chegar perto do carneiro, e tinha-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as 2 pontas, pois não havia força no carneiro para diante dele, e o lançou em terra, e o pisou os pés, não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão, da mão do bode. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiu seu lugar, e subiram no seu 4º lugar também notáveis, para os 4 ventos do céu, e de cima dela saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até os exércitos do céu e alguns dos exércitos, e das estrelas. Deitou por terra e as pisou, e se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das suas transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até 2.000 tardes, 300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entender, e eis que me apresentou diante uma como semelhante de um homem. E eu vi uma voz de homem nas margens do Olai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Gabriel, acredito que seja o anjo, né? E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado. E caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo? E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra, adormecido, e ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último... Nossa, irmãos, é grande. No último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. E ter sido quebrada, levantou-se 4 em um lugar dela. Significa que 4 reinos se levantarão na mesma nação, mas não com força dela. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. E destruirá maravilhosamente e prosperará. E fará os que aprover e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão. E no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdade, tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tranquei-me e tratei-me do negócio do rei, espantei-me acerca da visão e não havia quem entendesse. Então, irmãos, querido ouvinte, então fala do carneiro e do bode. O bode detonou o carneiro, não fala aqui, pela palavra? E depois que o carneiro detonou,
tadinho o bode, detonou o carneiro não teve o que fazer. O bode, se achando, aquele negócio que tinha, né? Aquele negócio que tinha no meio dos olhos dele, aquela crista, né? Foi quebrada. Aí Shurian de Haas de classe deixou de Haas. Quebrou a crista, aí também acabou com ele. Entendeu? Aí se levantou outro. Aí aqui também fala das nações, nações contra nações, né? Tudo coisas que vão acontecer na natureza, entre nações, essas guerras e entre pessoas. Pessoas que se acham, pessoas que acham que nunca vão ser abatidas. Tem um versículo que fala, agora eu não lembro aonde. Acho que é em Ana, em 2 Samuel 2, que fala que Deus ele abate e ele exalta. Ele abate e ele exalta. Ele tem a vida e a morte em suas mãos, entendeu? Então, assim, irmãos, não podemos, querido ouvinte, não podemos achar que nós podemos fazer tudo e não acontecer nada. Temos que entender, Deus ele quebra qualquer pessoa que bater de frente com ele em algo que ele está pedindo para nós. Isso é intermontânea também. Todos nós, Shurian de Haas, de classe deixou, todos nós, irmãos, querido ouvinte. Amém? Todos. Crianças, adolescentes, homens e mulheres, idosos. Homens de Deus, mulheres de Deus, do ministério, Shurian de Haas, de classe deixou de Haas. Os levitas, os músicos, o querido ouvinte, né, que é cativo. Você que é um querido ouvinte, você é cativo. Cativo do quê? Cativo, preso à escuridão, ao engano. Não sabe a verdade. Então você é cativo. Então é para você também, é para todos nós. Para os homens e mulheres, para toda a terra. Então nós não podemos ser soberbos, não podemos se achar, nós não podemos achar que as coisas que nós fazemos está tudo bem. Não, o Senhor fala por essa palavra de Daniel 8. Foram quebrados os arcos dos fortes. Aquele carneiro foi subjugado por aquele bode. Aquele bode, achando que estava tudo certo, veio outro e... Entendeu? Nações. Aí Daniel teve a revelação, né? Que fala aqui. Louvado seja Deus. Aquele carneiro que viste... Com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro, né? Aí, ó, ter sido quebrado, entendeu? Então fala de nações, fala de coisas, né? Elevadas, e também fala de pessoas. E Daniel teve aquela visão. E o Senhor, irmãos, é até aqui, viu, irmãos? Louvado seja Deus. Né, Pai? Isso mesmo. O Senhor fala pra mim falar assim, ó. 7 dias, 10 dias, esses 10 dias, dia 27, o Senhor fala pra mim falar, esse dia 27, quem assistiu o meu shorts, o último, fala de uma palavra, e o Senhor era pra mim ter falado dia 27 lá, então eu falo aqui como se eu tivesse lá naquele shorts, 27, e hoje também, que o shorts foi, o Senhor me pediu pra entregar a quase meia-noite, já era o dia de hoje, que é dia 17. 10 dias, 7 dias, o Senhor fala. O Senhor fala para mim que me leva a passagem de Davi. Davi marcha. Davi, servo de Deus, marcha. Saul ficava fazendo o quê? De vez, né? Saul era quem, irmãos? Davi era o rei ungido por Deus, preparado por Deus, lá na manada, lá, né? No meio do pasto, do nada. Davi foi ungido rei e foi trilhando até chegar no trono. Não foi assim do dia para a noite, não. Entendeu? Ele passou por muitas coisas para chegar no trono. Mas ele marchava e Deus de olho nele. E Saul, que era o rei de Israel, não constituído por Deus, pelo povo, ficava de olho em Davi. E além dele ficar de olho em Davi, ele procurava homens e mulheres, né, adivinhos, para falar as coisas, para ele saber as coisas, o futuro dele, o futuro de Davi. Não pode. Feitiçaria,
sei lá, sabe, tem tantas as coisas, né? Feitiçaria, macumbaria, magia negra, esse negócio que fala que é do bem, né? Não tem gente que fala que é um negócio do bem? Olha, com todo respeito, o espiritismo, entendeu? Irmãos, querido ouvinte, sociedade, humanidade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem pós. Não tem assim, mas peraí. Jesus Cristo tá lá também, nós falamos de Jesus. Tá, mas não pode somente falar de Jesus, tem que falar de Jesus e obedecer a sua palavra. Gênesis e Apocalipse, saiu daí, é heresia, irmãos, querido ouvinte. Não tem verdade. Não podemos buscar adivinhações. Um simples horóscopo. Tem gente que faz horóscopo? É joelho no chão, se humilhar para quem? Para o Todo-Poderoso. Eu não vou fazer isso não. O orgulho toma conta do homem. O orgulho toma conta da mulher. Eu não preciso fazer isso. Eu não sou obrigada a fazer isso. Não é obrigada mesmo. No reino de Deus é tudo por amor, é tudo voluntário. Um dia, o homem e a mulher que não se dobrou diante de Deus aqui, um dia vai se dobrar. Naquele grande dia. Por quê? Porque a palavra diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Deus é o Senhor. Então, se você não fizer isso hoje, na sua vida, naquele dia você vai fazer. E tomara que você faça isso. Se arrependa, venha fazer isso agora, né? Volte atrás, venha fazer isso agora. E lá, quando você fizer isso, que todos nós vamos fazer, servos de Deus ou não, nós vamos se dobrar diante de Deus. Quem já diz que Deus é o único Deus aqui nessa terra hoje, lá vai ser fácil de falar. E vai para o céu. O pior vai ser aquele que se dobrar diante de Deus naquele dia, que não se dobrou numa vida toda, e no juízo final ir para o fogo eterno. Né? Tudo bem que ainda antes disso vai ter a tribulação. Que eu já falei sobre isso, né? Então, assim, o Senhor fala por essa palavra: servo de Deus, marcha. Davi aqui está representando os servos de Deus aqui nessa live ainda, né? Nesse cultinho aberto em nome do Senhor Jesus, na força de Deus e guiado pelo Espírito Santo do Deus vivo. Davi simboliza os servos de Deus na presença de Deus que marcham. Saul simboliza servos de Deus, falsos profetas, homens enganadores, fraudulentos, né? Homens que não se curvam diante de Deus. É simbolizado por Saul, o rei que não foi levantado por Deus. Não foi. E que vão atrás de adivinhos, de adivinhações, de práticas que não provêm de Deus, que Deus não aprova. Não faça isso. Assim diz o Senhor. Até aqui, irmãos, até aqui, querido ouvinte. Agora a irmã Tânia vai. Leia, viu? O Senhor está pedindo para mim falar aqui. Leia Daniel 8, que o Senhor vai falar contigo, no particular. Tá bom? Mas vai com o coração aberto e com o joelho no chão. Shurian de ras, de cas, deixou de ras. Fazemos uma oração, irmãos, e assim encerramos na presença de Deus, de joelhos dobrados, né? O Senhor está pedindo de joelhos dobrados, em posição de humilhação e de agradecimento. Oremos a Deus, levamos os nossos pensamentos na comunhão diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, entreguei a sua bendita e santa palavra, Pai. Mais uma vez, Senhor, peço perdão dos nossos erros. Te agradeço, Senhor, por essa força, por essa graça, por essa direção, por essa misericórdia, Pai. E por ter nos prometido a coroa da vida eterna, Pai, se permanecermos firmes, fortes e fiéis até o fim. Guardando, praticando, ensinando a tua bendita e santa palavra, e assim herdaremos a coroa da vida eterna, Pai. Diante de ti, Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entreguei a sua bendita palavra, Pai. Na direção do teu Espírito, Senhor, e na força que vem do meu Senhor, do próprio Deus. Agora, Senhor, por misericórdia e por caridade, que essa palavra, Senhor, vá em direção dos corações certos, dos endereços certos, das almas certas, Senhor. E que ela venha se cumprir, Pai, da forma que o Senhor desejar. E como eu disse, Pai, no início, todo o poder das trevas, Senhor, ele é amarrado, anulado. Em nome de Jesus. E a vitória também, Senhor, é declarada em teu nome do Senhor Jesus, Pai.
E assim, Senhor, todo aquele que bate a sua porta, a porta se abre, a porta da misericórdia. Todo aquele que pede em ti, recebe. Todo aquele que busca de ti, encontra. Não porque merecemos, Senhor, mas porque tu és grande e nós somos pequenos. Tu és misericordioso, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, médico dos médicos, juiz dos juízes e advogado dos advogados, Senhor. Tudo que eu liguei na terra seja ligado no céu, tudo para a honra e glória do seu nome. E que seja feita a sua vontade mediante a sua palavra, em nome de Jesus, seu Filho amado, que vive e reina eternamente. Amém, irmãos? Amém, querido ouvinte? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E a irmã Tânia volta ainda hoje com uma palavra, mas aí eu acho que eu vou fazer um vídeo pequenininho e um shorts, tá bom? Essa palavra ela vai entrar daqui a algumas horas, porque agora deve ser 6h30 quase, que eu tô indo pro culto, né? Ela vai entrar lá por umas 8h30, 9 horas, né, pra quantidade. Mas ainda, pra quantidade de tempo, né? Mas ainda hoje eu faço um shorts com uma continuação da palavra. O senhor quer que eu fale mais alguma coisa, pai? O senhor pede pra mim falar aqui, irmãos, de um algo bem rapidinho. Entendi, Jesus. Churian de raça, de classe, de show de raça. Eu tive um sonho, irmãos, esses dias eu não tive um sonho. O senhor me trouxe agora. Era pra mim falar. O senhor me trouxe agora, antes de encerrar. Eu tive um sonho. Esse sonho tinha uma moto. Lembra que eu falei? Um homem numa moto que saía de um tipo de uma guarita, de um estabelecimento de moto. Ele entrava em outro estabelecimento, ele catava um cesto e entrava no lugar que eu achava que era um supermercado. E eu queria avistá-lo, ele não me via, só eu o via. E eu queria avistá-lo e eu não conseguia ver, ele estava de lado, eu não via. E este homem, irmãos, eu não falei no dia, mas ele tinha uma barba, sabe? Uma barba comprida. Como sabe aquela pessoa que não faz a barba, que tá meio desanimada, sabe coisas assim? Aí o senhor falou assim pra mim, filha, aquele homem que você não conseguia ver o rosto, ele pegava aquele cesto, mas ele não podia fazer nada. Por quê, pai? Porque ele está preso, filha. Ele está preso a cadeias. Aquela barba, filha, que você nem mencionou, estou mencionando agora, irmãos, porque eu tinha uma barba, eu não mencionei, mas ele tinha uma barba, realmente. E eu não identificava o homem, o rapaz, naquela moto, que entrava com aquele cesto. E o Senhor falou sobre aquela barba, filha, é sinal de desânimo, sabe, de desesperança. Sabe que quer entregar os pontos, não entregue os pontos. Se levante, faça a barba. Ai, Matana, já fiz a barba. Tá, muito bem. Temos que estar bem fisicamente, mas agora busca Deus. Porque não adianta estar com a barba feita. Tem até um nome, né, que eu já esqueci. Eu esqueci o nome que fala agora, né? Eu esqueci o nome. Não adianta. Você está lindo, porque agora eu tô falando de um homem, então eu não vou falar linda, porque é específico, é para homens. Lindo por fora e por dentro. Está vazio do Espírito Santo de Deus. Vazio das coisas do reino. Se encha. O Senhor, Ele quer você um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. Sabe o que é cheio? Que transborda. Como? Indo na casa de oração, botando teu joelho no chão, buscando a palavra na casa. Quantas vezes eu falo aqui, irmãos? Buscando a palavra na casa do Senhor. Que é o único Deus que existe. Não há outro. A outra palavra que o shorts que eu vou trazer vai complementar isso. Que eu tô falando esse, né? Não há outro Deus além do Senhor dos Exércitos. Não há outro. É engano. É falácias. É feito por mão de homens. O Senhor dos Exércitos, antes de qualquer coisa que existia, ele já existia. As outras coisas, Shurian de Ras, de Cas, de Show, de Ras, são criaturas, são feitas. O Senhor dos Exércitos ele não foi feito, ele é. Então vá buscá-lo na casa de oração. Quantas vezes eu falei, vá assistir um batismo. Shurian de Ras, de Cas, de Show, de Ras. E o Senhor falará com a tua alma. Mas, irmã Tânia, eu não quero me batizar. Vá assistir um batismo. Ninguém está dizendo para batizar aqui. Vá buscar a face do Senhor no batismo. E o Senhor falará com a sua alma. Assim te diz o Senhor. O Senhor pediu para mim falar essa parte, irmãos. E essa segunda parte foi hoje. Hoje, ontem. Primeiro eu tive o sonho que eu contei. E hoje, ontem, o Senhor me revelou. Filha, aquele homem de moto que você não conseguia ver o rosto,
Eu queria ver, irmãos, quem era. Estava de barba. Sinal de desânimo, de desesperança, de perdendo as forças, de perdendo a direção. Não. Deus, ele te dá a direção. Ah, mas irmã Tânia, eu já tô tudo bem, já fiz a barba, tô tudo legal. Ótimo, muito bem. Tem que ser assim mesmo. Marche. Seja um Davi, marche. Mas não é só o exterior, é o seu interno. É o seu interno, é a sua força em Deus, não é a sua força de você mesmo, de palavras bonitas, de palavras de força, de palavras de positiva, não, também. Mas o principal, rocha, alicerce em Cristo Jesus. Aí sim você terá isto, te diz o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Vá a uma casa de oração hoje. Tem no Valparaíso, amém? A paz de Deus a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado.